Vamos ler a passagem de hoje, 1 Samuel capítulo 21, verso 1 até 22, verso 5. Nós vamos tratar aí do exílio de Davi. 1 Samuel capítulo 21, verso 1 até 22, verso 5. Então Davi foi até Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: "Por que você está sozinho e ninguém veio com você?" Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: "O rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber por que ele me enviou e qual a tarefa de que me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, o que você tem à mão? Dê-me 5 pães ou o que puder encontrar." O sacerdote respondeu a Davi dizendo: "Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiveram das mulheres." Davi respondeu ao sacerdote: "Sim, como sempre, quando sai a campanha, foram-nos vedados as mulheres e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje." Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser os pães à proposição, que tinham sido tirados de diante do Senhor, quando foram trocados no devido dia, por pão quente. Acontece que estava ali naquele dia um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque: "Você tem aqui à mão a lança ou a espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente." O sacerdote respondeu: "A espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui, a não ser essa." Davi disse: "Não há outra semelhante, dá-me essa espada." Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: "Esse não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso mudou seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos dos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: "Vocês estão vendo que esse homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa?" Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. E havia com eles uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: "Deixe que meu pai e minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim." Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar. Porém, o profeta Gate disse a Davi: "Não fique nesse lugar seguro. Vá e entre na terra de Judá." Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. No capítulo anterior, nós vemos Davi se despedindo de Jonatas, porque Davi entendeu que Saul, o rei de Israel, queria matá-lo. O rei tentou tirar a vida de Davi de várias formas, mas em cada um desses atentados Deus salvou Davi. Nós vemos isso nos capítulos 18 e 19. E no capítulo 20 nós vemos o destino de Davi sendo revelado por meio das palavras de Jonatas. Jonatas ora pelo bem-estar de Davi, no capítulo 20, versos 13 e 16. Depois, Jonatas expressa a certeza de que o Senhor vai eliminar os inimigos de Davi, capítulo 20, versos 15 e 16. E Jonatas termina por renovar sua aliança com o futuro rei, no capítulo 20, 17. Embora Davi se torne um fugitivo, daqui até o final do livro de 1 Samuel, ele tinha motivos de sobra para se manter confiante. Ele escapou da morte mais de uma vez. O filho do rei, Jonatas, reconheceu o destino de Davi e confiava também em Davi, e o Senhor havia demonstrado a Davi a sua capacidade de protegê-lo. Nós vamos acompanhar aqui Davi durante um exílio de 10 anos, que vai do capítulo 21 até o capítulo 29. Nem todas as experiências de Davi são registradas nesse período de deserto em que Davi passou. Mas o texto apresenta, de um lado, as lutas do rei, desse futuro rei, inclusive como esse futuro rei chega a vacilar na fé. A passagem que nós temos aí pode ser dividida em 3 partes,
e a divisão se dá por geografia. O que nós vemos é Davi fazendo um zigue-zague para tentar fugir do seu destino. Versos 1 a 9, nós temos Davi em Nob. O texto recomeça exatamente onde ele terminou semana passada. Davi fugindo de Saul para não ser morto, e ele vai chegar a Nob. Nob era uma cidade levítica, descrita no capítulo seguinte, no verso 19 do capítulo 22, uma cidade de sacerdotes. Era ali que os descendentes de Eli desempenhavam o ofício sacerdotal depois que Siló havia sido destruída pelos filisteus. Nob ficava em algum lugar entre Jerusalém e Anatote. Alguns têm sugerido que Nob ficaria mais ou menos a 3,5 km da cidade de Jerusalém, nas redondezas ali da cidade. Nessa época, a Arca da Aliança, que era central ao culto de Israel, era um elemento central que marcava a presença de Yahvé com seu povo, estava em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Nós já vimos isso no capítulo 7. Isso é mencionado no verso 1 daquele capítulo. Aqui nós temos Aimeleque, encarregado do ofício sacerdotal. Aimeleque era irmão de Aías, ou melhor, filho de Aitube, que era irmão de Aías, ou próprio Aías, mencionado no capítulo 14, verso 13. Nesse sentido, então, Aimeleque era neto de Eli, do antigo sumo sacerdote de Israel, e que teve um fim de vida tão dramático e tão melancólico também. Nos versos 2 a 6 dessa primeira parte, Davi e Nob, nós vemos aí o diálogo entre Davi e Aimeleque. O texto descreve Aimeleque saindo desse ambiente aí onde os sacerdotes estavam, tremendo quando ele vê Davi. Os comentaristas sugerem aqui que o tremor de Aimeleque não tem a ver com medo, mas tem muito mais a ver com perplexidade. O que esse homem, esse campeão de Israel, esse homem que lidera os exércitos de Israel em batalha, está fazendo sozinho aqui? Aimeleque está perplexo. Só que, do outro lado, o que esses primeiros 9 versos querem destacar é a absoluta solidão de Davi. Nós temos aqui, então, o começo das lutas de Davi. Davi não é feito rei de forma imediata sobre Israel, ele vai penar um tempo no deserto, ele vai ser provado um tempo no deserto antes de conseguir receber a coroa, ser coroado como rei de Israel. Mas Aimeleque aqui está chocado. Davi aparece sozinho diante dele. Aparentemente, Aimeleque não tem informações de que Davi é um homem procurado, né? Procura-se vivo ou morto. Talvez seja aí que tenha começado essa história, né? Com Saul intentando matar Davi. Aimeleque, o texto não deixa entrever aqui que Aimeleque tivesse informações de Davi ser procurado, mas Davi se apresenta sozinho para Aimeleque. E o texto quer destacar essa solidão desse homem. Aqui a gente tem que lembrar dos contrastes presentes no livro de Samuel. Antes, Davi celebrado, Davi cantado pelas mulheres de Israel, Davi o comandante das tropas de Israel, Davi literalmente uma máquina de matar que aterrorizava os filisteus. Imediatamente depois, Davi está sozinho diante do seu Deus, sem ninguém para apoiá-lo. E Davi aqui não está no seu melhor momento. Davi usa de subterfúgios, ou popularmente usa de mentiras para ganhar algumas coisas que ele precisava ali para continuar na sua missão solitária. Em primeiro lugar, ele vai mentir para Aimeleque. Ele vai dizer que ele está numa missão a serviço de Saul e que ele precisa manter essa missão em sigilo. O texto não fala aí da reação de Aimeleque a essa informação, né, que Davi presta a ele, mas Davi, na sequência, pede pão, pede alimento. O alimento mais básico que havia, que era o pão. E o que ele vai receber são os pães da proposição, os pães sagrados. Se você coloca no Google a expressão pães da proposição, você vai ver lá que eles eram colocados na mesa dentro do tabernáculo, eram colocados ali empilhados um diante do outro, quentinhos, acabando de sair do forno, e ao final do dia eles eram trocados. Para vocês entenderem um pouco aqui a sacralidade do pão, em alguns bairros, por exemplo, de Jerusalém, você tem uma lixeira especial para os pães não serem colocados junto com um lixo comum, dada a sacralidade do pão. É o alimento mais básico que há. E Davi requer de Aimeleque, por meio de subterfúgio, os pães
sagrados. Ele recebe esses pães sagrados, ou os pães da proposição. Você pode dar uma olhada depois, Levítico capítulo 24, versos 5 a 6, Êxodo capítulo 25, verso 30, fala dos pães da proposição, ou da nossa tradução aqui, desses pães sagrados, que só poderiam ser tocados por uma pessoa pura. E Davi, ele assegura a Emelec que ele e seus militares estão puros. Detalhe, não é um pão francês, ok? É um pão maior, um tipo de pão quadrado grande. Então, Davi estava recebendo alimento ali, literalmente muita comida, que poderia servir a unidade militar que estava com ele, mas que, na verdade, serviria somente a ele. Seriam pães que ajudariam ele na sua viagem. E, ao mesmo tempo que Davi está pedindo os pães ali para se alimentar, o texto introduz uma nota sinistra. Ele fala no verso 7 de Doeg, edomita, o chefe dos pastores de Saul. Finge que você não conhece a história, ok? Finge que a história é novidade para você. Você não sabe o que vem depois. A ideia aqui é surpreender a gente com uma nota tipo nada a ver. A nota não precisaria ser incluída na narrativa. Ela é colocada na narrativa para já deixar o leitor original ou o ouvinte original da história em alerta. Um duplo alerta. Primeiro, um homem preso, a gente não sabe por quê. Uma sugestão aqui é que ele cometeu alguma indisciplina no ambiente dos sacerdotes ali, cometeu alguma profanidade, por isso ele estava sendo colocado em reclusão ali em Israel. Lembra que não havia prisão em Israel, a prisão era um momento de reclusão temporária, onde a pessoa, depois de julgada, ou era libertada porque era inocente, ou ela pagava alguma oferta que ela defraudou, e essa oferta deveria ser maior do que ela defraudou, ou a pessoa saía para ser executada à medida, ou pela medida do seu crime ali. Então esse homem está em reclusão, ele está detido no ambiente sacerdotal, a gente não sabe por quê, isso já não é boa coisa, mas o que é sinistro aqui é a menção que Doeg é um edomita. Então, a gente tem que refrear nossa curiosidade para o que vem depois. A menção de Edom aqui deveria gerar um frio na espinha na gente, porque a gente sabe da história anterior. Os edomitas eram os arqui-inimigos de Israel. E olhando mais para frente, haverá um único livro bíblico, Obadias, que a gente já considerou esse livro há muito tempo atrás aqui na nossa igreja, que é uma profecia toda sobre Edom. Edom, que é uma cidade poderosa, uma cidade rica, uma cidade escavada na rocha. Aqueles que vão na Jordânia podem ir visitar Edom ainda hoje, as ruínas, o que sobrou de Edom ainda hoje. Essa cidade que tinha os seus palácios nos lugares mais elevados, ela seria derrubada dali. Por quê? Porque na época da invasão da Babilônia, em 586, 587 a.C., os edomitas agiram com traição. Então Deus determina que Edom deveria ser varrida da história. Assim foi, não existe edomita hoje. Mas a gente está avançando bastante. E a gente precisa segurar um pouco a nossa curiosidade para ver o que vai ser mais adiante, o que Doeg vai desempenhar mais adiante, o papel que ele vai desempenhar mais adiante na história. Mas a menção de Doeg edomita aqui faria gelar a espinha do leitor original. Ele sabe que alguma coisa vai acontecer mais adiante e não vai ser legal. Alguma tragédia vai ser introduzida na história, mas a história continua. Davi agora, ele pede mais um item sagrado ali daquele ambiente. E, de novo, ele pede esse item por meio de mentira. Davi vai mentir aqui para Aimeleque. Ele vai dizer que ele não trouxe arma nenhuma para desempenhar uma missão secreta. Gente, a mesma coisa aqui é de pensar, por exemplo, que James Bond é enviado para o leste europeu para resolver alguma coisa sem sua arma de estimação, a Walter PPK. Ninguém imagina isso. Nem mesmo o autor da série de 007 imaginaria algo assim, né? Mas é o que acontece aqui. Davi vai dizer para Aimeleque que ele sai na missão secreta sem arma. E ele pergunta, olha, tem alguma arma nesse ambiente? É até uma pergunta surreal, porque os sacerdotes só andavam armados do Antigo Testamento. E ele se dirige a Aimeleque, ele pede uma arma a Aimeleque. Aimeleque vai dizer, olha, o que tem aqui é arma. E aqui é um ponto interessante. De Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá. Parece que, ainda que o texto não seja claro, Aimeleque desconfia que nem tudo está bem aqui na história, nem tudo bate. Mas quem é Aimeleque para desafiar
o campeão dos exércitos de Israel, o comandante dos exércitos de Israel, aquele que venceu o gigante Golias quando o próprio Saul e o exército estavam tremendo de medo. Então parece que há um tipo de repreensão velada aqui na fala de Aimeleque. Mas a resposta de Davi é surpreendente. Ok, me dá essa espada, não tem espada melhor para que eu use. E é dada a Davi a espada de Golias. Então nós temos aqui o primeiro movimento de Davi. Ainda um movimento dentro da fronteira de Israel. Davi está fugindo de Saul dentro das fronteiras de Israel. Mas Davi faz um movimento além. O verso 10, e aqui a segunda parte do texto, diz que Davi, naquele dia, ele se levantou e fugiu de Saul e foi procurar a cidade de Gate. Aqui nós temos dois movimentos surpreendentes. Davi está descendo, saindo do centro da narrativa, saindo do centro de poder ou do centro de decisão no qual a narrativa gravita, que é o palácio de Saul. Ele vai se afastando gradativamente, daqui a pouco ele dá um salto. Para vocês terem ideia, a cidade de Gate ficava mais ou menos a 36 quilômetros de Nob. Então o nosso herói aqui, Davi, ele andou bastante para fugir de Saul, cada vez mais se afastando do centro e agora, presta atenção, e aqui é o surpreendente para a gente, atravessando a fronteira e indo para Gate, uma das cidades da Pentápolis, as 5 cidades dos filisteus, os inimigos históricos implacáveis de Israel nessa época. Lembra? Asdod, Ascalon, Ecrom, Gaza e Gate faziam as 5 cidades dos filisteus, e Davi vai para a cidade de Golias, o gigante que ele havia derrotado antes. Ele vai para a cidade, para a exata cidade do seu grande antagonista, do qual ele ganha fama. Além disso, ele vai para essa cidade empunhando a espada do herói filisteu. Mais provocação ou mais tolice, eu não imagino, não consigo imaginar. Um ponto aqui importante é que Davi não está buscando exílio voluntário, como acontece hoje. Uma pessoa é perseguida num país e ela voluntariamente busca outro país para se refugiar, para não ser alcançada pelos seus inimigos do Estado, ou da máfia, ou dos criminosos, etc. Davi está fugindo da perseguição de Saul. Mas nota, Davi não só está usando artimanhas, os subterfúgios, que são moralmente muito questionáveis. Davi ele está fugindo do centro de Judá, o centro de Israel, indo cada vez mais longe e agora buscando refúgio na cidade dos seus inimigos históricos. Só que o que é surpreendente na narrativa? Os filisteus reconhecem Davi. E reconhecem Davi não só como rei da terra, mas como a máquina de matar filisteus, uma máquina de moer filisteus. Lembra, Davi é soldado agora. Ele não é mais o pastorzinho. O marco profissional de Davi é empunhar a espada, é lutar as guerras de Israel, é proteger as fronteiras de Israel. E Davi é reconhecido como tal. O que é surpreendente aqui não é apenas a lembrança da cantoria. Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. O surpreendente aqui é que os filisteus reconhecem Davi como o rei da terra. De um lado, parece que os filisteus conheciam as músicas, para eles infames, que eram cantadas a respeito de Davi. E Davi estava matando filisteus. Ele oferece, de uma forma até que deveria chocar a gente, né, com nossas sensibilidades ocidentais, 200 prepúcios a Saul para casar com a filha do rei. Mas, do outro lado, os filisteus vão destacar aqui que Saul, ou Davi, é o rei da terra. Duas coisas podem estar acontecendo aqui. De um lado, os filisteus podem ter escutado do ambiente de tensão e de quase guerra civil que está acontecendo em Israel. Do outro lado, os filisteus estão sendo irônicos. Mas, de um outro lado, Deus está usando a boca dos filisteus para repreender e lembrar o seu servo dos seus caminhos. Todo esse trecho aqui, que vai do verso 10 ao verso 15, é um trecho irônico. Toda a passagem aqui nós temos uma grande ironia. Davi, saindo da terra amada de Israel, da terra que Deus concedeu ao seu povo por aliança, e fugindo para a terra dos seus inimigos, os filisteus. Davi buscando refúgio na cidade do seu
arqui-inimigo, do inimigo que ele venceu em batalha e ganhou fama por causa dessa vitória. E pior, Davi se fingindo de louco. O texto diz que Davi começou a pichar os portões da cidade de Gate, marcando, né? Não tinha jet naquela época, então ele deve ter pego a sua espada, uma faca, e saindo marcando ali, ó, eu estive aqui, Davi esteve aqui. Né? Alguma coisa... século X, Davi esteve aqui em Gate. Mas Davi começa a sujar sua barba, e isso era muito ofensivo para um judeu que era muito asseado. O texto anterior lembra isso. Davi está limpo cerimonialmente, isto é, ele se banhou, ele participou do seu batismo, ou fez o batismo ritual para ficar limpo, né? E agora ele está se fingindo de louco, se sujando para se fingir de louco. Um comentarista diz: toda a situação é extremamente irônica, pois pouco antes de Davi sair corajosamente para lutar contra o herói filisteu, Saul e os israelitas estão paralisados de tanto medo. Nessas circunstâncias, Davi, que ironicamente está armado apenas com a espada de Golias e busca asilo na cidade natal de Golias, se apavora na presença do governante filisteu por estar sendo perseguido por Saul, o rei outrora temeroso. Ademais, encontra-se agora exatamente na situação desejada por Saul, ou seja, debaixo do poder dos filisteus. Se vocês lembrarem, no capítulo 18, 3 vezes é dito que Saul manda Davi à batalha contra os filisteus, porque espera que os filisteus deem cabo de Davi, venham eles matarem Davi e as mãos de Saul dessa forma possam ficar limpas. De qualquer forma, Davi escapa porque se finge de louco. Gente, o que nós temos aqui é uma inversão completa da história. Até então nós temos Davi, o herói, Davi, o campeão de Israel, Davi, o comandante das tropas de Israel, o Davi que não temia ninguém no campo de batalha, e se ele era ordenado matar 100, ele matava 200 filisteus, e os desonrava para usar a desonra deles como testemunho da sua vitória. Agora nós temos Davi trapaceando, mentindo, Davi apavorado, Davi saindo das fronteiras da terra santa, da terra amada, indo para a terra dos seus inimigos incircuncisos, os seus inimigos já de mais de 400 anos, que são os filisteus, tentando buscar refúgio neles, e pior, ao ser confrontado com o seu destino, Davi tremendo de medo e se passando por louco. Um comentarista vai dizer: Davi não consegue escapar do seu passado nem do seu destino. De modo irônico, os filisteus o lembram de ambos, tanto o passado de Davi como o futuro destino de Davi, quando chamam o rei da terra e recordam da sua fama como guerreiro. Então, Davi consegue fugir da corte de Aquis. E, surpreendentemente, ele consegue fugir da corte daquele rei sem perigo nenhum. Ele não é preso nos calabouços dos filisteus, ele não é arregimentado à força para servir nas tropas dos filisteus, ele consegue passagem e consegue fugir dali. O que nós temos agora nessa segunda parte do texto? É que Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, está lembrando Davi do seu destino, ele lembra Davi dos seus êxitos no passado, e Deus faz isso de forma irônica, não pela boca de um profeta sagrado, mas usando os próprios inimigos filisteus, usando a memória dos cânticos infames que eram cantadas contra os filisteus a respeito de Davi, e usando a boca dos filisteus para lembrar que Davi é destinado a ser o rei de Israel, é que isso desperta Davi a sair daquele campo. Em outras palavras, Deus está usando os próprios adversários de Davi para lembrar do destino e do futuro de Davi. Em outras palavras, mesmo no momento mais baixo da carreira de Davi, ou num dos momentos mais baixos da carreira de Davi, Deus está guardando Davi, Deus está preparando Davi e abrindo um caminho seguro para o seu servo. Em resumo, nessas duas passagens, nós temos 3 pontos aqui. O primeiro ponto é que, embora Davi seja o servo escolhido por Deus, Davi vacila na fé diante do perigo persistente e crescente. E algumas vezes isso pode acontecer com a gente. Nós enfrentamos perigo e tensões durante tanto tempo e com tanta constância que a gente pode vacilar na fé, cometer desatinos, tomar caminhos que não parecem certos à luz da lei revelada de Deus,
ainda que Deus seja sobre a gente, ainda que Deus tenha escolhido a gente. Um outro ponto importante nessas duas passagens é que, embora Davi não mantenha o seu foco em Deus, o Senhor está constantemente atraindo o seu servo de volta ao seu destino, à sua determinação. E, por fim, o que a gente nota nesses dois textos é que o Senhor foi misericordioso com Davi e permitiu que ele fugisse em paz de volta para a própria terra, mas ainda não. Aí nós temos a parte final, versos 1 a 5. De Gate, Davi vai para a caverna de Adulão, em Cefalá, uma região próxima à planície costeira, beirando o Mediterrâneo, que fica a 20 quilômetros de Belém, onde a família de Davi procedia. Então, ainda que Davi tenha voltado para o território de Israel, ainda não. Ele ainda buscou refúgio, ele está buscando algum tipo de resguardo por causa das perseguições de Saul. Mas acontece algo surpreendente enquanto ele está na caverna de Adulão. Toda a sua família, inclusive pai e mãe e irmãos, se juntam a ele nessa caverna. E não só a sua família se junta a Davi nessa caverna, mas o texto diz que todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito também se refugiaram naquela caverna. Um ponto importante aqui a se destacar, quando o texto aqui fala dos irmãos de Davi, é que os irmãos de Davi desertaram os exércitos de Israel para se tornarem fugitivos. O que o texto quer destacar aqui para a gente é que se os pais de Davi podem ter buscado refúgio com Davi em solidariedade, do outro lado, essa hipótese é desmerecida ou colocada de lado, porque os próprios irmãos de Davi, ao desertarem dos exércitos de Saul, reconhecem que Davi está destinado a ser o rei da terra. De fato, eles reconhecem que Davi vai receber a coroa e por isso eles escolhem o deserto. Eles deixam suas posições do exército de Saul e eles escolhem o deserto, partilham o deserto juntamente com Davi. Todo esse grupo se torna fugitivo. Davi agora comanda 400 guerreiros no total. E aqui a gente tem um contraste. O exército de Saul, segundo algumas indicações do próprio texto bíblico, teria mais ou menos 3.000 soldados. Davi liderava esses 3.000 soldados. Agora ele está liderando 400 soldados. O que o texto quer mostrar é a decadência do prestígio de Davi. Antes ele estava no palácio, antes ele tocava harpa para Saul, antes ele liderava os exércitos de Saul e de Israel em batalha, antes ele era cantado nas ruas pelas mulheres de Israel, agora ele está refugiado numa caverna com um grupo de mercenários, um grupo de gente de muito pouca boa fama. O ponto aqui importante é que o texto fala também de um lugar seguro. No hebraico, a expressão lugar seguro pode ser traduzida como fortaleza. Então, diferente das imagens que a gente vê, assim, Davi numa caverna, né? Como você coloca 400 homens numa caverna? É meio complicado isso, né? Todo mundo apertado ali, né? Lotado aquela caverna. Na verdade, o que nós temos aqui é um conjunto de cavernas escavadas dentro da rocha que formavam uma fortaleza. Agora, em janeiro, eu estive num lugar chamado Herodion, que foi o palácio do rei Herodes o Grande, o palácio de verão do rei Herodes o Grande. Dali dá para ver o Mediterrâneo, dá para ver Jerusalém, dá para ver a Jordânia, a vista é espetacular. Só que quando o rei Herodes veio a morrer, ele fez um pedido. Ele pediu para que a montanha ao lado fosse destroçada e os restos daquela montanha enterrassem todo esse palácio de verão. E o palácio de verão foi todo enterrado, foi descoberto no começo dos anos 2000. Inclusive, o arqueólogo que descobriu aquela cidade, né, aquele palácio, acabou morrendo num acidente dentro daquele palácio, num acidente trágico. Mas o que é surpreendente aqui? Aquele palácio foi perdido na história, até para os judeus. Mais ou menos 60 anos depois da morte de Herodes, aquele local, agora um monte, foi escavado de novo. E ele virou uma fortaleza. Os judeus que lutaram contra o poder de Roma, em 66 até 73 d.C., escavaram uma série de cavernas dentro do Herodion. E essas cavernas podem ser visitadas até hoje. Na Segunda Guerra Judaica, em 135 d.C., revolta de Bar Kokhba, aquele lugar voltou a ser usado pelos judeus. E é um negócio surpreendente.
você entra naquelas cavernas ali, você se perde, você tem que ter placas, né? Elas têm placas de sinalização, onde ficava a despensa, onde ficavam banheiros, onde ficavam os alojamentos, onde ficavam guardados os armamentos, e de repente você se surpreende que dentro da rocha havia um poço gigantesco de água. E ainda que esteja num lugar inóspito, quase desértico, dentro das cavernas era fresquinho. Então, quando a gente lê Caverna de Adulão aqui, a gente não pode visualizar uma simples caverna. O próprio texto, ao falar de lugar seguro ou fortaleza, ajuda a gente a visualizar uma série de túneis interligados, onde esse grupamento de mercenários, junto com a família de Davi, podiam ficar abrigados ali. Eles podiam ficar abrigados ali muito tempo, que eles estavam num ambiente praticamente inexpugnável para o exército que viesse de fora. Mas Davi não vai permitir que seus pais fiquem naquele ambiente, né? 2 idosos num ambiente cheio de homens de má fama, né? O texto diz que eram homens que estavam em dificuldades, tinham dívidas, eram amargurados de espírito, gente chateada ou com raiva com o poder de Saul. E o que Davi faz aqui? Ele honra seus pais. Esse é um ponto muito importante nessa narrativa. Davi, que a gente vê aqui, ele não é um Messias que a gente espera que seja sem pecado. Davi tem pecados. Davi cometeu erros e fez escolhas questionáveis, não só aqui, mas nós vamos ver outras mais adiante. Mas um ponto bonito da passagem é que Davi honra e Davi protege os seus pais na velhice deles. E o que Davi faz? Davi vai atravessar o Rio Jordão e vai para o que é Jordânia hoje, a região de Moabe. Os moabitas eram a terra que recebeu Noemi e Elimeleque no livro de Ruth, quando a terra de Judá, as tribos estavam passando fome e necessidade. De um lado, sequidão. Aí eles olhavam para o outro lado do Rio Jordão, Moabe, tudo verdinho. E aí Noemi atravessa para aquele território junto com seu esposo, seus filhos. Ela vai perder o marido, vai perder filhos ali e vai voltar com uma das suas noras, Ruth. E Ruth, a moabita, era avó de Jessé, que era pai de Davi. Então, Davi está levando de volta para Moabe os seus amados pais, para honrá-los, para cuidá-los, levando-os para a região da onde seus descendentes, ou parte da sua descendência, veio. Lembra que para ser membro de Israel, ou do Israel de Deus, não precisa nascer dentro de Israel. Basta ser um filho da aliança, ou abraçar a aliança para ser parte de Israel, como Ruth havia feito no passado. Mas o rei volta a habitar num lugar seguro, volta a habitar nessa rede de cavernas que era tipo uma fortaleza. E aí, no verso 5, finalmente, o profeta Gad entra na história. Ele vai entrar várias vezes na história depois, vai ser um personagem importante na trajetória de Davi, mas Gad aparece a primeira vez aqui. E o que Gad diz para Davi? Ele não deve ficar no lugar seguro. Em outras palavras, ele não é chamado para buscar segurança nesse lado da existência. Ele não foi alguém chamado para ficar encastelado, reagindo ao que a vida traz para ele, né? Ele é chamado aqui para sair desse lugar seguro, sair dessa caverna, dessa rede de cavernas, dessa fortaleza, e voltar para Judá. Essa é a mensagem profética de Davi, ou de Gad para Davi. E aí o que Davi faz? Ele deixa a caverna e vai para o bosque de Hered, que pode ser traduzido bosque de mata fechada. Também um lugar de refúgio, um lugar de difícil ataque para quem vem de fora. Mas ele está agora voltando para o centro da narrativa, voltando para onde as coisas de fato acontecem. Em outras palavras, Davi está sendo chamado para o seu destino, para encontrar o seu chamado. E Davi aqui é lembrado, ele precisa entender que é o Senhor, o Deus vivo, Yahvé, que é a sua verdadeira fortaleza e sua única fonte de proteção. Quais são as aplicações dessa passagem para nós aqui? O que essa passagem tem a ensinar para a gente aí? Um ponto de destaque aqui. Algumas vezes, Deus vai colocar os seus servos em situações que eles precisam aceitar aquilo que foi determinado pelo Senhor. E esses servos são chamados a confiar no Senhor. Esse é um ponto importante que a gente nota, não só aqui em 1 Samuel capítulo 21 e 22, mas também
na narrativa anterior. Deus levando Davi para situações de perigo, colocando Davi literalmente no centro do palco dos acontecimentos. Nesses momentos, Davi foi chamado a confiar no Senhor. Mas nem sempre Davi manteve sua fé forte em Deus. Nem sempre a gente, quando levado em situações de perigo que Deus mesmo nos traz, a gente vai ficar sem vacilar na fé. Algumas vezes o perigo vai levar a gente a mentir, a usar de subterfúgios, a fugir de onde a narrativa deveria acontecer, na nossa vida pessoal inclusive, do centro da onde nós devemos estar. A gente vai tentar fugir disso, porque algumas vezes, ainda que a gente saiba intelectualmente que Deus trouxe a gente para essa situação, do outro lado, a gente vai descobrir que nossa fé é pequena, nossa fé é vacilante. E aí nós vamos tomar decisões equivocadas. Nós vamos deixar de escolher um trabalho A para buscar o trabalho B, nós vamos deixar de casar com A para tentar casar com B, nós vamos escolher uma igreja A em vez da igreja B, e assim sucessivamente. Nós vamos fazer tolice, nós vamos cometer erros e pecados mesmo, como Davi cometeu. É interessante que o texto não... Esse é um ponto. O texto não avalia o caráter de Davi, ele só descreve os erros de Davi, as bobagens de Davi, o grande guerreiro agora pagando de maluco para tentar salvar a sua vida. O texto é descritivo, ele não avalia Davi, ele deixa isso para a gente. Mas aqui nós temos que lembrar, Davi é humano, como nós somos humanos. Nós estamos sujeitos a esse tipo de fracasso também, ainda que Deus é que tenha nos conduzido àquela situação. Do outro lado, a nossa esperança e conforto é que Deus vai atrás da gente, como fez com Davi. Deus, que tem um destino para cada um de nós, não nos entrega a nós mesmos, não entrega a nossa tolice, as nossas escolhas erradas, equivocadas, não nos entrega aos nossos pecados que nós cometemos para tentar fugir daquilo que Deus determina para a gente. Antes, Deus continua indo atrás dos seus servos, Deus continua indo atrás daqueles que tentam fugir diante do medo daquela situação que Deus nos levou, ou fugir por outros motivos também. Deus continua indo atrás da gente. Deus que nos cerca e nos guia para situações de perigo, ele vai atrás da gente quando a gente foge dessas situações de perigo. E aqui eu lembro de um poema muito bonito chamado Celeste Cão de Caça, do Francis Thompson. O poema diz: dele fugi noites e dias adentro, dele fugi pelos arcos dos anos, dele fugi pelos caminhos dos labirintos, de minha própria mente. E no meio de lágrimas dele me ocultei, e sob riso incessante, por sobre esperanças panorâmicas corri, e lancei-me precipitado por baixo de titânicas trevas, de temores abissais, para longe daqueles fortes pés que seguiam após mim. Mas com desapressada perseguição e com inabalável ritmo, deliberada velocidade, majestosa urgência, eles marcavam os passos. E uma voz insistia mais urgente que os pés. Tudo no mundo te atraiçoa quando tu me traz. Tudo foge de ti quando foge de mim. Ah, pobre cego insensato, aquela treva que parecia envolver a tua vida, nada mais era que a sombra das minhas mãos estendidas para abraçar-te. O que nós vemos na narrativa é que Davi, que experimentou tão grandes vitórias, ele desceu, ele fugiu do centro, de onde ele deveria estar. O lugar onde as coisas estavam acontecendo. No processo da fuga, ele mentiu, ele fraudou. Essa mentira e a fraude vão ter consequências mais adiante. Ele fugiu para a terra dos seus inimigos. Deus usa os seus inimigos para lembrá-lo de quem ele é, da sua imagem que ele deveria ter diante de si. Quando ele volta para a terra da promessa, para a terra santa, para a terra de Israel, ele busca refúgio numa fortaleza, mas em todo o tempo Deus estava cumprindo o que disse pela boca de Jonatas. Deus era fiel ao seu servo, Deus guardava o seu servo, Deus estendia suas mãos ao seu servo e mais além, ajudando os passos dos seus servos. Então, meus irmãos e irmãs, se de um lado nossa tendência muitas vezes é fugir daquilo que Deus determina para a gente muitas vezes no processo de fugir da vontade divina, a gente comete desatinos, erros, pecados, a gente transgride a lei de Deus.
Do outro lado, se Deus nos escolheu, se Deus se aliançou para conosco, a gente pode contar e mesmo no meio do medo, da incerteza e insegurança que é natural para nós, Deus continua velando para a gente. A gente está fugindo dele, mas ele com a sua sombra está trazendo a gente de volta para a sua vontade. Então, num aspecto muito central, a gente não precisa ficar determinado pelo passado. Eu fiz escolhas erradas, casei com o que não devia. Eu escolhi um trabalho que não devia. Eu fui estudar onde não devia. Eu fiz isso, fiz aquilo. Deus não estava por trás dessa vontade. Deus não só estava nos guardando ali, mas ele tem poder de mudar não nossas escolhas, mas mudar as circunstâncias ao redor das nossas escolhas, de tal forma que, mesmo tendo feito escolhas erradas no passado, essas redundem para o nosso bem, para o nosso amadurecimento, sobretudo, possam ser usadas para a consecução do plano de Deus, do avanço do plano de Deus em nossas vidas. Por que isso? Porque, como a gente aprende em toda a Sagrada Escritura, e também na vida de Davi, Deus é o Senhor do mundo. Isso não quer dizer apenas que Deus governa nossos corações, mas quando a gente fala que Deus é o Senhor do mundo, isso lembra que Deus é o Senhor de todo o cosmos está debaixo da vontade divina e debaixo do controle divino. Tudo que acontece ao nosso redor é obra do próprio Deus soberano. Nada que ocorre fora da vontade desse Deus que é Senhor de todas as coisas. Então, o que é surpreendente na vida de Davi não é que ele é melhor do que Saul. Muito ao contrário. Na medida que a gente vai aprofundando a vida de Davi, a gente vai ver que Davi cometeu pecados torpes que Saul nunca cometeu. Do outro lado, o que se destaca na vida de Davi é que ele foi escolhido. Ele foi livremente escolhido pelo próprio Deus, não porque ele era pequenininho, ruivo e bonzinho, sendo o menorzinho da sua família, cuidando das ovelhas fofinhas. Não, Deus escolheu Davi porque Deus quis escolher Davi. Porque Deus demonstrou favor a Davi, porque Deus livremente quis demonstrar essa graça para Davi. E Deus continua derramando graça sobre aqueles que não são merecedores de graça. E Deus, ao derramar graça sobre esses, Deus vela por esses, Deus cuida desses, mesmo quando a gente erra pelo caminho, mesmo quando a gente foge daquilo que Deus determinou para a gente, mesmo quando a gente faz escolhas erradas, mesmo quando a gente fala coisas torpes, mesmo quando a gente mente, fraude o próximo, Deus vela pela gente, porque Deus é maior do que nossas escolhas erradas, Deus é maior do que o nosso pecado, e nossas escolhas erradas e pecado não são a última palavra diante da vontade divina. Então a gente não deve ficar olhando para o passado e se lamuriando, se lamentando. Puxa, olha o que eu fiz, porque eu fiz aquilo. Fez, aconteceu, mas o surpreendente é que Deus é soberano, trazendo a gente de volta para a vontade dele, para aquilo que ele intentou para a gente, sermos homens e mulheres do pacto, respondendo a Deus com alegria, a Deus com gratidão, a Deus com humildade e quebrantamento. Por isso que não há espaço entre a gente aqui para orgulho, para arrogância. Nós somos Davi. Cada um de nós aqui é Davi. E a gente só não é Saul por causa da graça divina. Por causa da divina eleição. Porque Deus é o Senhor do mundo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada ocorre fora da vontade desse Deus. O nosso mundo foi desencantado. Nós vivemos aquilo que é chamado de secularização. Então, é até surpreendente que crentes que proferem essa confissão de fé, eu creio que Deus é todo-poderoso, né? O nosso credo ensina isso 2 vezes, foge das implicações práticas disso. O fato é como no passado Deus continua Senhor do mundo, mas Ele é Senhor do mundo e Senhor de toda a criação, guerras, rumores de guerras, doenças, rumores de doenças, crises financeiras, perseguição do povo de Deus. Deus é Senhor da criação, tendo o seu reino no centro e tendo os personagens do reino, que somos nós, no centro, guiando-nos, guardando-nos, protegendo-nos a despeito de nós mesmos. Porque o que a gente vê nessa narrativa é que Deus tem um compromisso com o seu povo. E Deus se mantém fiel ao seu povo. Por isso que a gente canta aqui na igreja que Deus é fiel a si mesmo. Se Ele fosse fiel a nós, a gente estava lascado, gente. Nós quebramos o nosso lado da aliança, a gente está quebrando constantemente. A gente está violando
os mandatos que Deus estabeleceu na sua aliança para nós, a gente faz isso constantemente. Por isso que a gente tem ceia uma vez por mês aqui, que é o momento de a gente renovar a nossa aliança com Deus. Por isso que na ceia a gente renova nosso pacto comum. Nós estamos dizendo para Deus, Senhor, olha, perdoa o que nós fizemos no passado. Perdoa o que nós fizemos há poucos minutos atrás. Nós dependemos de Ti. Nós queremos renovar nosso compromisso com o Senhor. Imploramos, permanece fiel a nós. E essa é a nossa esperança. Deus tem um compromisso com o seu povo. Deus mantém-se fiel aos pactos que Ele fez com o seu povo. Deus se mantém fiel ao pacto que fez com Abraão, Isaac, Jacó, com Moisés, com Davi, com todo o seu povo, pela boca de Jeremias e de Isaías e de Ezequiel. Deus permanece fiel ao pacto que Ele estabeleceu no sangue e no corpo de Jesus. Deus é fiel a esse pacto. Deus é fiel a nós, a despeito de nós mesmos. Deus mantém fiel a sua palavra que Ele afiançou que cumpriria para nós. Então, nesse sentido, Deus tem a intenção de nos usar, mesmo quando nós fazemos escolhas erradas e moralmente questionáveis, como Davi fez. Mas Ele nos usa para cumprir seus propósitos. Ele nos usa como servos escolhidos por pura graça, não por obras, para que seus propósitos sejam cumpridos. Portanto, a gente não precisa entrar em pânico quando a gente é pego em situações de medo e de pavor e de terror. A gente não precisa confiar em nossa própria astúcia, que muitas vezes é inadequada para a gente se proteger. Nós os entregamos a Deus. O Deus que se compromissou com a gente em Jesus Cristo, no seu grande Messias. Nós nos lançamos à fidelidade divina. A gente lembra que ainda que a gente caia, a nossa causa vai ser vitoriosa, porque Cristo, o nosso grande rei Davi, ou aquele que é maior do que o rei Davi, ele já venceu por nós todos os poderes demoníacos, todo o poder do pecado, todo o poder do mundo na cruz. Então, a gente não precisa se refugiar em nossa astúcia, esperteza, entrar em pânico ou medo. A gente se lança em confiança no Deus que é fiel, no Deus que se compromissa com seu povo. Portanto, a gente precisa esperar em Deus e confiar que receberemos direção e capacitação para cumprirmos aquilo que Deus determinou para o seu povo. Um Deus que não apenas nos escolheu, não apenas nos ordena dentro do seu plano, mas um Deus que corre atrás da gente com amor infinito quando a gente foge dele e dos seus planos. Deus continuou correndo atrás de Davi. Gentilmente, isso é interessante também, o texto não repreende Davi. O texto não julga Davi, não há também repreensão a Davi, no momento, vou usar essa expressão, de depressão do seu servo. Ele sai do palácio para viver entre cavernas, ele deixa um exército orgulhoso das suas vitórias para ver com um bando de mercenários agora. O texto não julga Davi, mas o texto destaca, por meio da boca dos filisteus e de Gade, que Deus vela pelo seu servo, mesmo quando ele fez escolhas questionáveis e moralmente pecaminosas. Mesmo quando ele fugiu da terra amada, da terra da promessa, Deus permaneceu com o seu servo, porque ele foi escolhido, ele foi eleito. Talvez uma pergunta que surge aqui é: como descobrir que eu sou eleito? Essa é uma pergunta que só Deus sabe. Mas, do outro lado, você pode olhar para dentro de si mesmo e perguntar: o que Deus tem feito na minha vida? Quais são os sinais do favor de Deus que eu vejo na minha vida? E nenhum deles toca prosperidade aqui. Quem você era antes de encontrar Yahvé, o Deus Todo-Poderoso e seu Messias, Jesus, que é a nossa salvação? Como você vê quem você era no passado e como você é hoje no presente? Você pode ver boas virtudes na sua vida? Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio? Você percebe que houve a transformação? Essa transformação veio do alto, não procede das suas próprias forças, da sua própria habilidade? Se você consegue perceber essa transformação, você pode ser assegurado de que você se encontra nessa santa companhia, nesse santo corpo, em que eles foram amados e eleitos por Deus, não porque ele viu algo a ser amado na gente, mas porque ele livremente quis derramar o seu amor sobre a gente, derramar o seu favor sobre a gente. Você consegue perceber esses sinais na sua vida de transformação, perseverança nos caminhos de Deus, amor pelos caminhos de Deus, pelos próprios caminhos divinos, amor por essa companhia, por estarmos aqui nessa companhia com outros filhos
e filhas do Altíssimo, ok, você pode ser contado entre os eleitos. E aí tem uma nota surpreendente aqui desse texto. Mesmo que a gente ande longe dos caminhos de Deus, se nós somos contados nessa companhia de eleitos e aliançados com Deus, Deus gentilmente vai trazer a gente de volta. Mesmo quando a gente fez escolhas erradas e equivocadas do passado. Deus é maior do que essas escolhas erradas e equivocadas do passado. Deus é maior do que o pecado que nós cometemos no passado. E se nós somos membros desse povo que começa lá em Abraão, nós podemos ter essa confiança de que a sombra divina, como diz o poema, vai nos trazer de volta. E nós vamos continuar sendo usados, e não só usados para os propósitos divinos, mas sobretudo, e o mais importante, amados pelo próprio Deus. Vamos orar?